Bastidores da operação da PF na residência de Jacques Wagner, segundo o jornalista Victor Pinto. A porta do apartamento do senador foi arrombada pela Polícia Federal. Ele dormia no quarto com a porta fechada e só depois se deu conta dos agentes no recinto. Inclusive, o senador estava sem roupa no momento, Fabi Barroso. Outros nomes também deram conta de que não sabiam dessa operação. O próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o próprio Davi Alcolumbre também não sabia de que isso estava acontecendo. Então, talvez isso abra margem para pensar e se há duas alas dentro da Polícia Federal, já que o diretor-geral da PF não sabia, e o senador aí não foi nem de calças curtas, hein? Foi sem calça mesmo que foi flagrado ali pela PF. É importante a gente lembrar aqui que o ministro André Mendonça exigiu que a Polícia Federal não compartilhasse dados dessa operação do Banco Master com o diretor da Polícia, Andrei Rodrigues, né? Então, isso é uma determinação judicial. Esperamos que isso, de fato, tenha ocorrido. Bom, já era dito que poderia acontecer uma operação da Polícia Federal aí para esse pessoal, né? Mas, se eles disseram que eles foram pegos de surpresa, e aqui eu preciso compreender que até que sim, porque foi achado dinheiro. Não, gente, que dinheiro nós estamos criminalizando aqui, dinheiro em espécie, embora sejam dólares e euros, numa quantia aí que somado dá quase R$400 mil. Mas é uma quantia que, se não foi declarada no imposto de renda, vai ser complicado, né? Então, é dinheiro, mas precisa ser explicado, não é porque tem dinheiro vivo que tem algum problema. Mas essa questão de pegar o Jacques Wagner, né, sem roupa e etc., e o próprio governo Lula falar que ficou surpreso, eu sinceramente, gente, que tem alas na Polícia Federal, a gente já sabe, isso está consumado, né? Como tem alas também agora no Supremo Tribunal Federal, também está consumado. E ainda bem que no Supremo tem alas, porque até pouco tempo atrás só tinha uma vertente ali, agora começa a ter ao menos uma esperança, né? Mas da Polícia Federal, eu vou sempre, gente, duvidar. A polícia precisa retomar a confiança que tínhamos como sociedade. Infelizmente, né, nos últimos acontecimentos, nós vimos ordens ilegais aí sendo cumpridas pela Polícia Federal. Ordens, assim, constrangedoras, inclusive, né? E agora que está no momento desse, de fato, apurar, né, um escândalo gravíssimo que envolve o sistema financeiro, que tem várias pessoas passando dificuldade, porque quando a gente fala de consignado aqui, de empréstimo consignado, às vezes a pessoa apostou tudo ali na vida dela, né, deixou algo no Banco Master, aplicou no Banco Master, principalmente o funcionalismo público, através do Cred Sexta, do cartão Cred Sexta, e ficou sem nada, né, ou ficou ali com uma quantia muito remota do que havia tido, né? Então, assim, é difícil, porque tem brasileiros passando muita dificuldade para bancar luxos estratosféricos da classe política e da classe jurídica. A ser apurado, mas tudo leva a crer que foi exatamente para isso. Serrão, tá então bastidores da prisão, não, calma, da investigação aí deflagrada na 9ª fase da Compliance Zero em relação ao Jacques Wagner, foi surpreendido ali em sua residência pelos agentes da PF. Pois é, e o Jacques Wagner podia ter até aproveitado e ter cantado Noel Rosa, né, para a turma da Polícia Federal. É assim: agora vou mudar minha conduta, eu vou para a luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, para poder me reabilitar, pois essa vida não está sopa. E agora eu pergunto, com que roupa eu vou pro Master que você me convidou? Com que roupa eu vou pro Master que você me convidou? Mas não deve ter cantado não. O PF pegou ele lá, peladão, depois de arrombar a porta, e agora quem ficou peladão, nem nu nem vestido, foi o desgoverno do PT. Mais um escândalo que abala a base do presidente Lula de maneira irrefutável. Não adianta, a questão agora não é nem sobre a culpabilidade do Jacques Wagner, mas sim para mostrar o quanto esse escândalo Master ele tem de comprometimento com aqueles que fazem parte da base do poder no Brasil. É o modelo de Estado brasileiro que precisa ser renovado. Aí sim, Lula, para você poder usar um chapéu de verdade, para o Brasil ser dos brasileiros, tem que acabar a corrupção. E adivinha, para acabar a corrupção, quem é que tem que sair de cena?
Depois você responde para mim, quando puder. Serrão tá on fire hoje, olha só. A PF pediu busca e apreensão no gabinete de Jacques Wagner no Senado, mas André Mendonça não concedeu. O ministro também vetou a presença dos agentes em um escritório na Bahia. A decisão do ministro tem a seguinte alegação: os elementos até aqui reunidos não evidenciam ou justificam a invasividade do gabinete parlamentar no Senado Federal ou no escritório de apoio no estado da Bahia. Fabi Barroso, essa é a justificativa do André Mendonça. O André Mendonça já há esse comentário, né, dentro do debate público, ele está sendo bastante cauteloso nesse caso de investigação, porque ele já disse que tem muita coisa para vir e ele não quer que nenhuma ferramenta seja usada contra depois dessa investigação toda, né, para que haja, na verdade, a punição para não ser barrada, vetada a punição, como foi no caso da Lava Jato, por exemplo. É disso que se trata, é exatamente esse o ponto. No embate do ministro André Mendonça essa semana com o ministro Gilmar Mendes, ficou muito claro, né? Um jogo alto sendo jogado ali como se fosse um jogo de xadrez e ele foi para o enfrentamento e a gente precisa compreender que é esse o ponto. Primeiro que é uma operação, atos processuais assim, recheados de recados. E esse recado que ele dá é mais um, né? Qual é o recado? Ele diz o seguinte, ele diz que vamos retomar aqui a institucionalidade dos poderes. Então, para invadir um gabinete, porque esse escritório que foi falado da Bahia é o gabinete do Jacques Wagner na Bahia. Então, tem lá o dentro do Congresso Nacional e o da Bahia. Então, o ministro fez questão de dizer, não precisa, não vamos invadir, e aí ele coloca na decisão fundamentada aí que você leu, a fundamentação é de que não houve, não precisa, né, que a polícia não fundamentou bastante para que pudesse pegar provas nesse sentido. E a PGR, eu até mencionei anteriormente aqui, já no jornal, a PGR colocou também ali, né, para a Polícia Federal respeitar também, não recolher obras de arte nem carros de luxo. Então, que isso fique aqui descrito, porque também teve essa benevolência. Mas é importante todo esse cuidado, primeiro, porque nós estamos compreendendo aí que a Polícia Federal está num rastro muito forte, já tem provas substanciais, inclusive para fazer uma operação, a compliance nona, né, a operação da compliance zero, contra novamente um senador da República em exercício. Né? Precisa ter fundamentação, bastante para isso. E é preciso resguardar essa questão aí de Congresso Nacional. Exige algumas operações que se abra com toda certeza, mas o André Mendonça, no meu entendimento, embora eu não concorde, ele está acertando pela questão aí que ele sabe muito mais do que eu, que é sentir, né, como estão as coisas para puxar uma nulidade. E a gente compreendeu ali que naquele discurso com o Gilmar Mendes, ele deu o recado bem assim, direto e reto, sem indiretas, ele deu um recado bem direto, dizendo que ele não é cego, que ele está acompanhando tudo ao redor. E outra coisa também que ele fez, que é sensacional, que ele diz lá, vou até fazer uma camiseta, né, porque ele disse que ele é funcionário, um mero funcionário público. Graças a Deus por isso, porque é isso realmente que eles são. Serrão, também quero te ouvir aqui sobre o André Mendonça, o ministro vetando, então, essa busca e apreensão ali no escritório, também no gabinete do senador Jacques Wagner, já que, de acordo com o ministro, que eles têm ali na mão, não apontam para essa direção, então ele vetou para não correr aí o risco de ter todo o trabalho de investigação invalidado. André Mendonça está agindo dentro do exemplo correto. Tem que se aplicar a legalidade com legitimidade. Não é adotar rigor seletivo, né, para preparar, de repente, lá na frente, o perdão conveniente. A tática defensiva de todos os caras que participam desses escândalos, a gente já sabe, é fabricar nulidades, principalmente no campo jurídico e policial, para depois justificar lá na frente que todo o processo seja anulado. Não pelo mérito dos crimes cometidos, mas por formalidades jurídicas ou de inquérito policial. Isso já é uma rotina macabra no Brasil. E esse caso Master, ele já tem um problema de gravidade de origem dele. Ele vai ser um inquérito julgado pelo Supremo Tribunal Federal. De novo, não deveria o Supremo Tribunal Federal ser o tribunal originário para cuidar desse caso. Nós temos uma Justiça Federal, desde a sua primeira instância,
preparadíssima para cuidar disso. Ah, mas tem o foro de função. Gente, temos que acabar com esse maldito foro privilegiado. Isso é a desculpa para a impunidade no Brasil. Não dá mais para suportar isso. E o Supremo Tribunal Federal não pode ficar funcionando permanentemente como tribunal de exceção para cuidar de questões criminais. De novo, um caso dessa gravidade como o Master vai ser julgado, de repente, pela primeira, não, vai ser pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal e não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas não deveria ser julgado nada pelo Supremo Tribunal Federal, porque esse não é um caso, não é uma atribuição do guardião da Constituição cuidar disso. Então vejam, quando a gente está lidando com um caso em que está tudo errado desde o começo, o fim não deve ser grandes coisas, não.